pessoal, tudo bem? Vamos para mais um Histórias do Brasileirão relativo à 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. São clássicos espetaculares que marcaram essa competição. Antes de qualquer coisa, antes de contar a primeira história, faz o seguinte: segue a gente no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte, no canal nosso no YouTube. Compartilhe nosso material, comente, tire suas dúvidas, manda um questionamento pra gente, sugestão de jogos nas próximas rodadas. E a gente vai começar a falar nessa 23ª rodada de Santos e Cruzeiro. No primeiro turno a gente falou da decisão da Taça Brasil de 1966. Lembrando que a CBF promoveu a equiparação de títulos brasileiros, primeiro em dezembro de 2010, depois mais recentemente com o título de 37, considerando o Atlético campeão brasileiro, mas a gente vai falar da Copa União de 1987. Última rodada do segundo turno, o retorno, e no grupo B, São Paulo e Cruzeiro brigavam pela vaga daquela chave, né, no retorno, nas semifinais da competição. No sábado, tá, no dia anterior, dia 21 de novembro, São Paulo recebeu o Internacional no Morumbi, aplicou 3-0 e ficou um ponto à frente do Cruzeiro. No dia seguinte, dia 22, o Cruzeiro jogava também em São Paulo, mas no Pacaembu, contra o Santos. Se empatasse, haveria um jogo de desempate entre São Paulo e Cruzeiro para decidir quem avançaria às semifinais. Se o Cruzeiro perdesse, a vaga era tricolor. O Cruzeiro ganhando, ele garantia a primeira colocação do grupo e avançava às semifinais para poder enfrentar o Internacional, que tinha vencido o turno nesse grupo. O que acontece? A torcida cruzeirense era maioria no Pacaembu, que recebeu 13 mil pessoas. O São Paulo deu aquele famoso incentivo financeiro ao time do Santos para poder segurar o Cruzeiro, pelo menos o empate, porque garantia o jogo extra. Mas aos 47 minutos do segundo tempo, o meio atacante Careca, que tinha saído do banco de reservas, marcou o gol da vitória e da classificação cruzeirense. Os santistas, principalmente o goleiro uruguaio Rodolfo Rodrigues, eles reclamaram demais que Careca estava em posição de impedimento. Naquela época não tinha VAR, não tinha tiratema, mas de toda forma, o Heriberto, né, participa da jogada em impedimento, o Careca faz o gol já ali próximo da linha, vencendo o Rodolfo Rodrigues. O Cruzeiro vence por 1-0, o árbitro era o José Roberto Wright, o homem chama polêmica, né? Ele validou o gol do Careca, expulsou o Rodolfo Rodrigues, o time do Santos, em protesto, abandonou o campo e o jogo foi encerrado com a vitória cruzeirense por 1-0 sobre o Santos, com a vaga garantida nas semifinais da primeira edição da Copa União em 1987. Pessoal, nós vamos ter clássico carioca nessa 23ª rodada. Vasco e Fluminense, o jogo vai ser no Engenhão. Maioria vascaína, claro, que é o mandante, mas não tá podendo jogar em São Januário. O Maracanã também não vai poder ser utilizado, até porque no dia seguinte, no domingo, vai ter a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo entre Flamengo e São Paulo. Mas esse Vasco e Fluminense. No primeiro turno a gente destacou a decisão de 1984 entre os dois clubes, com o Fluminense levando a melhor. Venceu o primeiro jogo 1-0, gol do Romerito, empatou o segundo por 0-0 e foi campeão brasileiro de 84. Mas agora nós vamos falar de outros dois confrontos entre essas equipes em duelos de mata-mata pelo Brasileirão. Não era valendo o título, logicamente, e a gente vai contar nessas duas histórias quem levou a melhor. Em 1981, tá? Nas oitavas de final, Vasco e Fluminense se enfrentaram. O Vasco fez 2-0 no primeiro jogo, jogava a segunda partida podendo perder até por um gol de diferença e garantiu a vaga nas quartas de final assim, perdendo para o Fluminense por 3-2. Lembrando que em 1980 eles tinham feito a decisão do Campeonato Carioca. É o jogo em que surge aquela música A Bênção João de Deus, que é cantada pela torcida do Fluminense, porque o Papa tinha visitado o Brasil, tinha ido ao Rio de Janeiro, tinha rezado uma missa no Maracanã e foi feita essa música A Bênção João de Deus. A torcida do Fluminense cantou, o Edinho fez o gol de falta e até hoje a torcida tricolor canta o A Bênção João de Deus. Mas lá em 81, nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro, não deu muito resultado. O Vasco levou a melhor, venceu o primeiro jogo por 2-0, perdeu o segundo por 3-2 e avançou na competição. 4 anos depois da decisão de 1984, 4 anos quase 5, por quê? A Copa União de 88, ela invadiu o ano seguinte.
Então a fase final da competição já foi jogada em 1989. E a temporada de 89 começou para Vasco e Fluminense com um duelo entre eles pelas quartas de final. Aí ninguém tinha vantagem e no primeiro jogo o Fluminense vence por 1-0 com um gol de um herói vascaíno, podemos dizer assim. O volante Zé do Carmo marcou contra, o Fluminense venceu o primeiro jogo por 1-0. Jogava pelo empate a segunda partida, fez 1-0 com um gol do Donizete Oliveira, um volante que depois até jogou aqui no Cruzeiro por muito tempo. O Bismarck empatou para o Vasco ainda na primeira etapa. No segundo tempo, aos 44 minutos, o zagueiro Leonardo fez o 2-1 para o Vasco. E a virada vascaína decretou a disputa de prorrogação para decidir quem iria às semifinais da segunda edição da Copa União. E nessa prorrogação, o Fluminense levou a melhor. Zé Maria fez 1-0 no início do segundo tempo da prorrogação e o centroavante Washington, um grande ídolo tricolor, decretou o 2-0 que colocou o Fluminense nas semifinais da Copa União de 1988. Então a gente contou aqui, 81, oitavas de final, o Vasco levou a melhor, 88, quartas de final, foi a vez do Fluminense dar o troco. E aí, pessoal, vamos falar agora de Atlético e Botafogo. Estão achando que a final de 71? Não. Essa a gente já contou no primeiro turno. Aliás, faz uma coisa. Segue os canais da Itatiaia no YouTube. Itatiaia Esporte, Itatiaia Oficial. Compartilha nosso conteúdo. Manda mensagem, dê sua opinião pra gente. Sugira algum jogo pra gente fazer aí nessa reta final de retorno de Campeonato Brasileiro. Mas Atlético e Botafogo, 4 anos antes de ser a partida que decidiu o Campeonato Brasileiro de 1971, esses clubes viveram um momento histórico na Taça Brasil de 1967. Lembrando que a CBF, em 2010, com a equiparação dos títulos brasileiros, considerou que Taça Brasil e o Robertão foram campeonatos brasileiros. E agora, mais recentemente, em 1937, a gente teve o Torneio dos Campeões. A CBF também reconheceu como campeonato brasileiro e o Atlético venceu, né, a competição que teve na fase final um quadrangular com o Atlético, Fluminense, Portuguesa de Desportos de São Paulo e Rio Branco do Espírito Santo. Qual é a história dessa Taça Brasil de 67? Ela era toda regionalizada, a Taça Brasil, pelas dimensões continentais que o Brasil tem, e a gente precisa voltar lá em 1967, a locomoção não era tão fácil como é hoje. E o Atlético, na zona central, ele fez a semifinal contra o Goitacás de Campos e superou o Goitacás de Campos e o direito de decidir com o Botafogo, tá, a vaga da zona central da Taça Brasil de 67 nas quartas de final da competição. Primeiro jogo no Maracanã, o Botafogo venceu por 3-2. Segundo jogo foi no Mineirão, o Galo precisava da vitória para forçar a terceira partida e venceu por 1-0, gol do Ronaldo Drummond de pênalti. Aí o que aconteceu? Foi necessário o terceiro jogo, o chamado jogo desempate, também no Gigante da Pampulha. Lembrando que nesses 2 jogos no Gigante da Pampulha foram mais de 70 mil pagantes, 80 mil presentes, que naquela época entrava gente de graça a rodo nos estádios. Então o que aconteceu? O terceiro jogo no Mineirão, tá? Em caso de empate no tempo normal, prorrogação, e se empatasse a prorrogação, moedinha, isso mesmo. A decisão da vaga ia ser no sorteio na moedinha, ali dentro do campo do Mineirão ali. Primeiro tempo, 0-0, o Manga, goleiro do Botafogo, lendário Manga, foi jogador da seleção brasileira na Copa de 66, não foi lá tão bem assim não, mas era um goleiraço o Manga, fechou o gol no tempo normal. No segundo tempo, a mesma coisa, então o jogo terminou 0-0, veio a prorrogação. Na prorrogação, no segundo tempo, logo no inicinho, o Galo fez 1-0, gol do Ronaldo. Só que no final da prorrogação, o time do Atlético cometeu um pênalti, o Gerson, o canhotinha de ouro, cobrou e empatou e decretou o 1-1. E o 1-1 provocou o quê? A decisão de quem avançaria às quartas de final da Taça Brasil para encarar o Náutico de Pernambuco na moedinha. O árbitro era o Armando Marques, aquela pressão enorme dos 2 times, aquele bolo em volta do juiz e ele jogando a moedinha. Jogou a moedinha e deu Galo na cabeça. O Galo venceu o sorteio na moedinha. Tem muita gente que diz que os jogadores do Atlético chutaram a moedinha, saíram comemorando antes da hora. Eu não sei, eu não estava lá no campo. Aliás, eu não era nem nascido. Mas de toda forma, o Galo venceu na moedinha
ganhou o direito de disputar as quartas de final da Taça Brasil de 67, superando o Botafogo. E agora os dois times fazem um jogaço nesse sábado à noite na Arena MRV. Um abraço, pessoal!